emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. O deputado Ulisses Guimarães desiste de concorrer à presidência da Câmara. Saddam Hussein promete usar armas químicas, biológicas e nucleares contra os aliados na guerra do Golfo Pérsico. Numa entrevista à rede de televisão americana CNN, Saddam Hussein garante que vai ganhar a guerra e prevê que rios de sangue vão ser derramados dos dois lados. Nossos repórteres dão as últimas informações sobre a guerra no Golfo. Estes são os destaques desta noite no Jornal da Globo. E agora vamos a um resumo das principais notícias desta segunda-feira. Pelo menos um míssil iraquiano cai nos territórios ocupados em Israel. Cientistas dos Estados Unidos e da Inglaterra chegam à fronteira da guerra para ajudar no combate ao maior derramamento de petróleo da história. Mais 200 reservistas americanos embarcam em Nova York para a Arábia Saudita. O jornal americano Washington Post diz que os Estados Unidos estão subestimando a força de reação iraquiana. A tripulação de um navio brasileiro no Oceano Índico exige a mudança de rota para não passar pela área de conflito no Golfo. O presidente Saddam Hussein promete usar armas químicas, biológicas e nucleares contra as forças aliadas na guerra do Golfo Pérsico. Em entrevista à rede de televisão americana CNN, o líder iraquiano disse hoje que tem certeza de que vai ganhar a guerra. Até agora, o Iraque só usou mísseis com cargas convencionais. Analistas ocidentais acham que o Iraque não tem condições de produzir uma bomba atômica. Saddam Hussein prevê que rios de sangue serão derramados dos dois lados. O presidente do Iraque não fez previsões sobre quanto tempo vai durar a guerra no Golfo. Saddam Hussein considera natural que aviões iraquianos tenham procurado refúgio no Irã e promete respeitar a decisão do governo iraniano de liberar ou não os aviões. Saddam Hussein acusa os Estados Unidos de também usar o petróleo como arma e de não se preocupar com o meio ambiente. Na entrevista de 1h30, Saddam Hussein reafirmou que o Kuwait é uma província do Iraque. A CNN alega que não teve condições técnicas de transmitir o videotape da entrevista do presidente Saddam Hussein. Agora à noite, o correspondente Peter Arnett fez um relato pelo telefone das principais declarações do líder iraquiano. Depois dessa entrevista, os aliados foram dormir sem saber se o Iraque pode usar armas químicas e biológicas. Paulo Henrique Amorim, será que o Iraque vai mesmo usar essas armas? Olha, Fátima, essa é efetivamente a maior dúvida que deve estar na cabeça dos líderes aliados. Se o Iraque ainda pode usar armas químicas, bacteriológicas ou até nucleares. O Pentágono está dizendo já há alguns dias que ele não tem mais essa possibilidade depois dos ataques aéreos maciços que foram feitos. Ele até agora ainda não usou, nem contra Israel, nem contra a Arábia Saudita. Mas nessa entrevista de hoje, a CNN, o Saddam Hussein disse que vai usar. Dependendo do que fizerem contra ele, ele vai usar. Aí o problema é o seguinte, será que ele vai usar mesmo ou ele está usando a televisão americana para assustar os americanos e o resto do mundo? Paulo Henrique Amorim, de Nova York. O Iraque voltou a disparar mísseis Scud contra a Arábia Saudita e Israel no começo da noite. O míssil lançado contra Israel não foi interceptado. Caiu na Cisjordânia, um território árabe ocupado por Israel, onde vivem palestinos que apoiam o Iraque. Outro míssil ia em direção a Riad, a capital saudita. Foi atacado por um míssil patriota, mas provocou danos no celeiro de uma granja na zona rural. Mais de 11 milhões de barris de óleo já foram derramados no Golfo Pérsico, segundo informou hoje o ministro do Petróleo da Arábia Saudita, Hisham Nasser. Isso corresponde a 24 dias de importação de petróleo pelo Brasil. Levada pelas correntes marítimas, essa mancha de óleo se estende hoje por quase 1.000 quilômetros quadrados, o que equivale a uma área 3 vezes maior que a Baía da Guanabara. Os especialistas acham que vão ser necessários uns 200 anos para que o mar volte ao estado em que se encontrava antes do derramamento. Segundo os aliados, o vazamento provém, em grande parte, da refinaria de Qafj, na Arábia Saudita, bombardeada na semana passada pelo Iraque. Mas o governo de Bagdá garante que esse vazamento
foi provocado pelo bombardeio dos próprios aliados em refinarias do Kuwait. E enquanto técnicos de diversos países buscam a melhor maneira de estancar o derramamento, as forças aliadas se adiantaram, bombardeando uma refinaria do Kuwait que vazava óleo. Ainda não há uma avaliação precisa do que essa operação poderá fazer para impedir o maior desastre ecológico do planeta. Cílio, você que está aí em Amman, na Jordânia, eu tenho uma informação de que o presidente Bush disse hoje que ele não pretende destruir o Iraque, ele pretende desocupar o Kuwait. Os países vizinhos do Iraque têm algum interesse na destruição do país do Saddam Hussein? Olha, o único país aqui da vizinhança que tem interesse nisso, ou pode ter interesse nisso, é Israel. Os outros, de jeito nenhum. Até porque eles consideram que o Iraque é o único país árabe em condições de equilibrar Israel militarmente. É um país poderoso o suficiente para evitar uma expansão de Israel, que é o que todos os países árabes da vizinhança temem. Até o Irã teme isso. Agora, Cílio, Israel promete responder a um ataque iraquiano desde que esse ataque seja feito com armas químicas. Que tipo de informação você tem aí sobre uma eventual entrada de Israel nesse conflito no Golfo? Olha, Israel desde o início já deixou claro que quando fosse atacada, iria reagir. E já disse, vai reagir, só não quer dizer exatamente quando, em que circunstâncias, que tipo de armas vai usar. Essa história agora de que se o ataque for químico, Israel vai reagir, é apenas mais um complemento, ela vai reagir. Só que neste momento, os estrategistas israelenses podem perfeitamente sentar e resolver o que nós podemos fazer, o que nós podemos destruir no Iraque. No que eles acertam os alvos, ou determinam que alvos seriam esses, os americanos já estão fazendo isso. Então eles não estão precisando atacar o Iraque agora. Um ataque deles ao Iraque é um gesto mais político do que militar. E o momento adequado pode não ter chegado. Em meio ao tiroteio de informações encontradas sobre a Guerra do Golfo, só existe até agora uma certeza. Essa batalha vai ser decidida no chão. Para tirar os iraquianos do Kuwait, os aliados vão ter que enfrentar campos minados, valas cheias de petróleo que podem criar uma muralha de fogo em torno do Kuwait e uma parede de arame farpado. Paulo Francis. Depois de mais de 22 mil missões de bombardeio e um bocado de propaganda sobre as maravilhas da tecnologia militar americana, verificamos hoje que Saddam Hussein mal foi arranhado por todo esse poder de fogo. O que comprova, mais uma vez, que guerra não se ganha com força aérea, pelo ar, o que, aliás, já sabíamos pela guerra do Vietnã, onde foram jogadas 75 milhões de toneladas de explosivos nos vietnamitas, e até pela Segunda Guerra Mundial, em que as bombas eram bem menores. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Dick Cheney, disse hoje pela manhã que vai haver a invasão do Kuwait na segunda quinzena de fevereiro. Vai ser a infantaria que vai resolver a parada. O corpo a corpo, a sangreira de sempre. A polícia de Minas já está com os 80 aviões do Iraque que estão no Irã. Esse é outro grande ponto de interrogação depois dessa entrevista. O que acontece com esses 80 aviões do Iraque que foram para o Irã? O secretário de Estado americano, James Baker, disse hoje aqui em Washington que o Irã vai ficar neutro e que os aviões não levantam mais voo até o fim da guerra. Mas na entrevista à CNN, o Saddam Hussein disse que a ida dos aviões para o Irã era uma providência natural dentro do espírito das relações entre dois países muçulmanos. O repórter da CNN perguntou se ele ia usar os aviões ainda na guerra e ele respondeu, depende do Irã. Cada caso é um caso. Quer dizer, em resumo, eu acho que os Estados Unidos têm bons motivos para não confiar no Irã. Paulo Henrique Amorim, de Nova York. O deputado Ulisses Guimarães dizia... A guerra